prédio de apartamentos vai ser sua nova obsessão no The Sims 4. Oiê, aqui é a Liz Sims e hoje eu vim trazer um prédio de apartamentos que talvez eu tenha ficado simplesmente completamente apaixonado por eles. Talvez, mas é porque eles têm uma vibe um pouco mais moderna e assim, sim, eu moraria neles, porque, né, eles ficaram muito bonitos. Eu moraria neste condomínio, inclusive. Olha que ele nem tem piscina, mas ele ficou tão legal que eu estou muito ansiosa para compartilhar ele com vocês. Ele foi até que simples de ser feito, não tive muita dificuldade não, muita coisa mais cenográfica. Por exemplo, nós temos um porteiro que é cenográfico, nós temos uma cerca que simula um portão, só que não abre de verdade. Nós temos um estacionamento que não funciona porque não temos carros no The Sims, mas eu gostei bastante. Ele foi simples de ser feito porque eu basicamente fiz 2 apartamentos e copiei para os outros andares. O The Sims ele tem um limite de 4 andares, térreo e primeiro, segundo, terceiro andar. Então o térreo, entre aspas, ele foi o estacionamento que eu fiz e algumas outras coisas que eu coloquei na parte, externa, e os outros 3 andares, o primeiro, segundo e terceiro, é composto por apartamentos. Como eu falei pra vocês, eu fiz 2 apartamentos e depois eu repliquei para o segundo e o terceiro andar. Por quê? Porque aí depois, se você for morar nele e você quiser reformar ele todo, você pode reformar, fazer o que você quiser, mudar todos os móveis, você fica à vontade. O que eu fiz foi uma base, sabe? No final das contas, você só vai morar em um deles. Então aí você escolhe o que você gosta e põe os outros pra morar. Ou então, tem um outro, você tá morando num prédio que o proprietário é outra pessoa. Enfim, você tem aí muitas possibilidades, tá? Eu gostei bastante de ter feito, porque eu acho que ficou com uma aparência bem legal. E ele é muito pessoal não, você consegue reconhecer ele porque ele é um prédio estilo caixão e tem muitos prédios caixões aqui no Brasil, que são aqueles prédios cubículo, não é cubículo, ele é em um formato de cubo. A gente chama de prédio caixão, mas ele é um cubo e ele tem no máximo aí 5 andares, então é mais ou menos o que eu fiz. Espero que vocês gostem, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e comenta aqui quais os próximos conteúdos que você quer ver por aqui, porque eu tô bem ansiosa para trazer muito conteúdo bacana para vocês. Ah, não esquece que se você quiser baixar esse condomínio, é só você procurar lá na galeria Liz Sims com 2 S no final. Eu não me lembro qual o nome que eu coloquei, talvez tenha sido prédio caixão, condomínio caixão, alguma coisa assim, mas é só me procurar lá na galeria que você com certeza vai encontrar. Agora eu não vou mais enrolar não e vou começar a apresentar esse apartamento para vocês. Como eu falei para vocês, ele é um apartamento com esse estilo mais prédio caixão, então eu gostei bastante de como que ele ficou. Ele tem 2 apartamentos de modelo e eu repliquei o resto porque eu achei que ia ser mais tranquilo. E eles têm 2 quartos. Não, eles têm... um deles tem um quarto principal e outros 2 quartos menores. E o outro tem 2 quartos de tamanho praticamente igual e um escritório. Então aí você vê, de acordo com a sua jogabilidade, o que é mais... o que é que lhe apetece mais o olhar, tá? Eu gostei bastante do segundo. Eu fiz até uma combinação na cozinha que ele serviu como inspiração para o resto da casa, porque eu acho que ficou muito interessante. Mas antes de falar dos apartamentos, vamos falar do condomínio em si. Para esse condomínio, eu pensei em algumas áreas para me nortear. Então, primeiro, eu fiz a cerca em volta e nessa cerca, o que ia ter próximo dela é a cabine de porteiro, porque se nós temos uma cabine de porteiro, eu acho que ia ficar super bacana, acho que ia dar um pouco de realismo, então eu quis colocar a cabine de porteiro. Nós temos o portão de entrada principal, que é a cerca funcional, onde você consegue entrar, e nós temos uma outra cerca diferente da que eu coloquei em volta de todo o condomínio, que é a cerca portão, onde os carros fictícios do The Sims entram, porque nós teremos um estacionamento, tá? Eu fiz questão de colocar justamente porque muitos prédios têm estacionamento, obviamente, então eu acho que fica uma coisa bem interessante de ser colocada. No porteiro, na cabine do porteiro, eu coloquei computador. Gente, eu achei um negócio com chaves, que é tipo 3 chaves, é como se fosse um quadro, mas não é bem um quadro. É uma decoração de parede com chaves, Cada quadrinho, são 3 quadros, cada quadro uma chave. E aí eu coloquei vários deles para simular as chaves dos apartamentos. Achei que ficou muito bom. Coloquei um negocinho de
um freezer, um frigobar e em cima um micro-ondas, porque, né, o porteiro trouxe a sua comida, ele bota no frigobar e depois ele esquenta a sua comida no micro-ondas para comer. E eu também deixei uma cadeirinha, se eu não me engano, na cabine de porteiro para ele poder sentar numa cadeira mais confortável e almoçar, descansar. Achei que seria bem interessante. E aí eu fiz o segundo andar, que é a primeira casa, né? Porque o primeiro é o térreo. E eu coloquei a escada já para conseguir me nortear onde ia ficar. Para o prédio em cima não ficar voando, eu coloquei as pilastras, né? Coloquei as colunas. Eu coloquei só em volta dos apartamentos, né? Só nas bordas, porque no final das contas nem precisava de coluna, mas para a gente trazer um pouco mais de realismo, né, eu coloquei. E além desse estacionamento para carros, eu também coloquei ali um corrimão para colocar bicicletas, porque eu acho que fica muito mais realista colocar as bicicletas. Eu, pelo menos, gostei bastante. E aí eu fui fazendo... eu fiz também uma área de lixo, né? Como vocês estão vendo nessa área, eu fiz uma área de lixo, que é uma área de lixo coletiva, né? Esse lixo você põe, ele some. Então, eu quis colocar também. Nessa área também externa, eu coloquei 2 áreas ou 3 de banquinho para conversa, né? Para as câmeras do condomínio ficarem, né, fazendo o seu trabalho, o seu magnífico trabalho. Então, eu coloquei ali uns lugarzinhos para elas sentarem. Coloquei também uma área kids, pequena, simples. Mas nem tem coisa para criança, nem tem quarto para criança nos apartamentos. Mas aí você pode substituir, gente. Você pode fazer o apartamento da forma como você quiser. Se você quiser mudar todos eles, muda. Se você quiser mudar 2, pode mudar. Você fica à vontade, tá? Essa questão dos quartos é tão simples de resolver. É só você mudar cama, acrescentar aí um berço, colocar uma cama diferente, que você já fez um quarto para um personagem diferente. Então, assim, eu não me preocupei muito com isso, porque é muito fácil de você alterar para a jogabilidade que você procura. Então, eu coloquei uma área aqui, caso vocês queiram. E coloquei também umas áreas de plantações verticais, porque aí, né, traz um pouco mais de sustentabilidade. Nós teremos placa solar e energia eólica, então acho que nada mais justo do que colocar uma areazinha de plantação vertical para trazer mais sustentabilidade para o prédio. Até porque todos temos que ser pessoas mais sustentáveis. Enfim, terminei essa parte de baixo e aí eu fui para a construção dos apartamentos. Gente, eu dividi eles, ou pelo menos eu tentei dividir eles de forma igual. Eu demoro um tempo fazendo isso, tá? Porque ficou bem acelerado pra vocês, gente. Esse vídeo ia ficar bem longo. Assim como o outro. Não sei se já saiu da Barbie, mas se não saiu, vai sair ainda, tá? Ai, gente, eu fiz um condomínio da Barbie, incrível. Mas, enfim. Então, assim, eu demoro bastante tempo pra contar os ladrilhos pra ver se tá tudo igual. Mas eu acho que eu consegui sim, tá? E aí, nós vamos para a construção do primeiro modelo de apartamento. Nele, você vai entrar na porta e dar de cara com a cozinha. Passou um pouco da cozinha, você tem a sala de estar. Passou do lado da sala de estar, você tem a sala de jantar. E aí, seguindo, você tem um corredor com 2 portas que dá para os quartos que não são os quartos principais. Daí, voltando para o corredor, assim, mais para frente da sala de jantar, você tem a porta do banheiro e a porta para o quarto principal. Quis fazer tudo dessa forma porque eu achei que ia ficar melhor. Eu poderia até ter acrescentado mais um banheiro para que o quarto principal ficasse uma suíte. Se você quiser, você pode fazer isso, porque tem espaço no corredor para fazer isso, tá? Não se acanhe, não se prenda ao modelo, né, básico que eu fiz, porque aí você pode alterar da forma como você quiser. Eu fiz uma sala... A decoração, gente, ela é muito do que eu sei fazer, do que eu sei combinar, tá? Então, aí, se você não gosta muito, né, ou quer uma decoração um pouco diferente, você também fica à vontade, gente. Então, fiz a sala de estar com um sofazinho, com uma estantezinha de livros bem fofa e a televisão. Coisa bem básica, bem simples. E depois eu fui pra cozinha, gente. Eu fiz uma cozinha extremamente completa. Eu não vou dizer que ela está 100% completa, porque não tem alguns utensílios, alguns eletrodomésticos. Mas, assim, eu coloquei bastante coisa, tá? Tem micro-ondas, tem pipoqueira, tem o básico, então assim, tá bem completa e eu gostei bastante de como que ficou a cozinha, tá? Depois eu fui pra sala de jantar. Na hora de duplicar, gente, de copiar e colar essa parte, gente, foi muito difícil, porque quando você copia, eu acho que é o quarto que fica do lado da sala de jantar, gente, muito difícil de copiar, porque ele ficava tirando a sala, a cadeira, mas aí depois eu só botei
nem ficou dando vermelhinho, assim, de que não podia colocar, então foi bem tranquilo. Mas assim, eu tive que olhar algumas vezes pra ver se estava tudo igual. Inclusive, gente, se foi alguma coisa diferente nos apartamentos, eu peço perdão, tá? Eu olhei várias vezes pra ver se todos os andares estavam iguais e no meu filtro não passou nada, mas pode ser que tenha passado, sei lá, uma microluz que eu coloquei em um canto e que eu não vi. Isso é super possível de acontecer, tá? Terminei, então, essa parte aí da sala de jantar e fui pro quarto principal. Gente, ele ficou bem grande. E aí, pra ele não ficar assim solto, sem nada, sem, sabe, sem muita lógica, eu fiz uma divisão com a parede para colocar a cama e o escritório de um lado e o closet do outro, gente. O closet, ele teve espelho, penteadeira e os armários. Os armários, eles não são funcionais, mas como espelho você já consegue fazer a mudança de looks, a mudança de trajes. Então, eu acho que ficou assim, que fica bem tranquilo de você usar, tá? Essas prateleiras ficaram dando... atrapalhando um pouco nos outros andares, mas depois eu mudei isso no final e ficou super tranquilo, tá? E aí no closet, gente, é só você colocar a baguncinha, tá? Não tem muito o que fazer, porque no final das contas, como eu falei, essas coisas elas não são funcionais. É tudo para dar um pouco mais de realismo. Então, eu só fui decorando de forma avulsa mesmo e achei que ficou bem bacana. Depois eu fui para outra parte onde estava a cama, que eu já tinha colocado a cama, algumas decorações. Esses quadros de parede, eu não gostei muito da cor, eu acho que depois eu mudo para uma moldura branca, porque eu achei que ficou um pouquinho melhor. E fiz uma parte aí de escritório. Esse apartamento, nesse modelo, ele não tem um escritório próprio, quem tem é o outro. Então, em cada quarto, eu coloquei um escritóriozinho, né, para que as pessoas que moram nessa casa tenham acesso a um computador, a um estante de livros bacana para conseguir ou trabalhar ou estudar. Eu coloquei bons computadores, bons equipamentos em todos os apartamentos, tanto nesse modelo quanto no outro, porque aí você não fica com um problema assim de itens com baixa qualidade, tá? Você já tá pagando bastante caro por esse apartamento, porque o prédio inteiro ficou 400, quase 500 mil simoleons. Então, assim, você já tá pagando caro. Então, tem que pegar uma coisa boa, né? E aí, eu fui pros outros quartos, gente. Para os quartos, tanto nesse quanto no outro, eu estabeleci cores. Já falei pra vocês que eu gosto muito de trabalhar com esse esquema de cores. Acho que facilita muito pra mim na minha cabeça, sabe? E aí, esse modelo, ele tem um quarto amarelo e um quarto cinza, tá? Inclusive, essa cabeceira que eu fiz com essa gradezinha que veio no cantinho gamer ficou muito bacana. Eu gostei bastante e deu um toque um pouquinho diferente para o quarto, que tava sempre a mesma coisa, né? Pelo menos os que eu estava construindo. Uma coisa que eu achei que ficou meio complicada nesse quarto foi colocar uma cômoda e ficou bem apertado, mas assim, eu gostei. Se você não gostou da cômoda, você pode tirar e ficar só com o espelho. Como eu falei, o espelho já tem a funcionalidade de você alterar os seus trajes, de você até mudar o seu sim. Então, sendo bem sincera, eu acho que não tem nenhum problema você tirar a cômoda. Eu coloquei porque visualmente todo quarto tem uma cômoda, todo quarto tem um guarda-roupa. Então, na minha opinião, fica mais realista. Mas se o realismo para você não é problema, então você fica à vontade para tirar. E aí eu fui para o segundo quarto desse modelo de apartamento, que é um quarto cinza. Eu acho que eu nunca fiz nenhuma casa, nenhum cômodo completamente cinza. E eu achei interessante, gente. Só que na hora quando eu filtro tudo por cinza, ou então quando eu tava colocando as coisas, gente, parecia que as cores tinham sumido, sabe? É um pouco estranho você construir sem cor. Sabe, tudo cinza. Não sei. Olha que estranho. Fica muito estranho. Tudo cinza. Parece que tá tudo sem graça. Tudo sem cor. Mas eu gostei, tá? Eu nunca tinha feito, como eu falei. Eu acho que ficou bem interessante. Mas eu senti um pouco de dificuldade de colocar, assim, umas coisas mais diferentes. Então, fazer um cômodo com cor é mais fácil, mas ao mesmo tempo, dependendo da cor que você pega, fica um pouco difícil. Tipo, cinza. Fica tudo muito cinza. Tudo fica muito a cor que você escolheu, né? Mas acho que deu pra vocês entenderem. O cinza não tem cor, então ficar todo descolorido é muito estranho. Finalizei esse quarto e vamos agora para o banheiro, gente. Fiz o banheiro branco e bege, o básico que combina com todo o resto da casa. E como não tem criança, eu não coloquei banheira, mas se você for usar jogabilidade com criança, aí você pode colocar. Coloquei pia privada, o chuveiro e algumas decorações. E aí eu fui só replicando para os outros andares. Gente, eu acho que eu ia passar, sei lá,
mais de uma semana para fazer, se eu fosse realmente fazer cada apartamento. E a minha criatividade ia pras cucuias. Então, assim, sabe? Tenhamos dó da produtora de conteúdo que precisa estar sempre com a criatividade em dia para fazer construções. Por favor. E aí eu terminei de replicar, né, de copiar e colar nos outros andares e fui para o segundo modelo de apartamento. Gente, eu comecei esse fazendo, claro, a divisão de cômodos, colocando as luzes que vocês sempre me pedem para colocar. Confesso que às vezes eu esqueço, mas coloquei e eu comecei pela cozinha. Eu fiquei pensando como é que eu ia organizar esse apartamento e etc e tal. E aí, no final das contas, eu cheguei nessa organização e comecei pela cozinha, gente. Tava achando a cozinha até bacana, sabe? Eu não uso muito essa bancada, mas eu gostei bastante. Só que depois que eu coloco o papel de parede, meus amigos, a cozinha parece que ganhou um tchan especial. Eu fico colocando o celular na tela. Ela ganhou, sei lá, vocês percebem? Ou só eu acho que eu tô... Será que eu tô ficando louca? Gente, eu gostei tanto dessa cozinha. Todo o condomínio, essa foi o meu cômodo favorito, o meu item favorito foi essa cozinha, porque eu não esperava que fosse ficar tão legal assim. Assim como no outro apartamento, essa casa ela também tem um corredor, mas é um corredor um pouco menor. O corredor ela dá pra essa primeira porta, que se eu não me engano eu faço o escritório aí, e deixo os quartos mais profundos da casa. Eu acho que dá um pouco mais de privacidade, né? E aí, depois dessa porta, já coloco aí a sala de jantar. Também gostei bastante da sala de jantar, tá? Acho que ela ficou bem interessante, bem legal. E ela ficou combinando com a cozinha, que foi algo que eu quis levar para todo o apartamento. Inclusive, gente, para procurar papel de parede, para procurar móveis que combinassem. Meu Deus, que parto que foi. Esse papel de parede que eu usei para colocar a TV dessa sala, eu quis que combinasse com a parte de cima da bancada. Gente, que parto para conseguir encontrar uma cor que combinasse. Muito difícil. Outra coisa que eu também quis trazer um pouco mais de diferente foi essa parte do rackzinho da televisão, mas no final das contas eu achei que ficou legal. Eu fiz com o armário daquele da morte, que eu esqueci o nome, do Pé na Cova. Achei que ficou bem bom. E aí eu fui só acrescentando coisas, tanto na sala de estar, quanto na cozinha, quanto na sala de jantar, gente. Eu queria um sofá, inclusive The Sims, por favor, me explique como é que você põe um sofá de um estilo e você não coloca uma poltrona do mesmo estilo para fazer a combinação. Você fica um pouco difícil, né? Fica um pouco complicado, assim, de você combinar. E aí, pra fazer essas poltronas combinarem, eu tive que procurar uma poltrona branca com algum detalhe amarelo, porque o sofá era branco com algum detalhe amarelo. Gente, The Sims, por favor, faça coisas que combinem, tá? Ajuda muito quem tá construindo, os criadores de conteúdo e a quem simplesmente só constrói. Ajuda muito, tá? Deixa a sala mais harmônica. Coloquei algumas decorações de parede pela casa, fiz um rolzinho de entrada ali, com um papel de parede bonito, uma coisa mais bacana. E fui pro banheiro, que eu repliquei basicamente o que eu fiz na cozinha. Mesma bancada, mesmo papel de parede, mesmo piso. Porque em time que está ganhando, nós não mexemos. E aí, foi o que eu fiz. Ela tá bem funcional. Eu acho que nessa eu coloco chuveiro mais banheira, porque foi um banheiro que ficou um pouco maior. E assim, deu pra fazer. E aí, nessa casa, você consegue, inclusive, sem mexer no banheiro, você consegue colocar um quarto que seja pra bebê, tá? Mas aí fica a seu critério também. Não quer, não coloca, né? Cada um faz o que quer. No escritório, gente, eu fiz um escritório meio que dividido em dois. De um lado, eu fiz uma parte mais artística para um sim pintor, tanto que vocês viram, coloquei muitas coisas do novo kit de pintura que chegou, que não é novo, porque, gente, os kits, eles estão chegando aos montes. O The Sims está lançando um monte de kit. Eu fiquei chocada, gente, eu fico chocada quando eu procuro um negócio que saiu ontem e já tem outros que saíram muito mais recentes do que os que saíram ontem. Chocante. Enfim. E aí, nesse escritório, eu coloquei uma parte de pintura e uma parte para um sim que é decorador, que tem muitas coisas ali do Decoração dos Sonhos, que eu achei que ficou bem bacana. E aí, mais uma vez, para me ajudar a construir os ambientes, eu escolhi duas cores, né? Uma cor para cada quarto. Para esse primeiro quarto, eu escolhi a cor laranja. Tentei aí fazer uma cabeceira novamente, mas não deu muito certo. Só que para complementar, eu usei laranja e marrom escuro. E aí foi o que eu fiz, por exemplo, no papel de parede. Eu usei um papel de parede laranja, mas eu peguei a mesma cor que tinha na cama e coloquei
em outra, né, em outra parede, que é esse marrom escuro mais acinzentado, que aí eu acho que ornou bastante, tá? Eu acho que ficou assim um efeito muito bom e deixou a casa combinando, que é o mais importante. Nesse quarto, tanto nesse quanto no outro, se eu não me engano, gente, eu acho que eu não coloco não. Eu não coloquei área de estudos. Por quê? Porque já tem, né? Você já tem a área de trabalho ali no escritório. Então, pra mim, não fez muito sentido. Coloquei só penteadeira, espelho, decoração de parede, cama e armário. Nesse, eu peguei verde, um verde assim mais pastel, mais claro. Não exatamente pastel, mas mais claro. E eu pensei nele ser um quarto para adolescente, mas aí, quero fazer um quarto para bebê. Fique à vontade. O jogo é seu, você faz como você quer. Mas tudo que eu fiz para esse quarto, para a decoração desse quarto, eu fiz pensando em um sim adolescente. Uma adolescente menina, tá? Tanto que eu coloquei penteadeira, porque foi o que eu imaginei. Esse quarto, ele ficou com uma cor muito bonita, gente. Eu amo verde água. Acho que esse quarto, ele tem muitos tons de verde água. Então, eu amei, sabe? Eu achei que ficou um quarto muito bonito. Mas eu achei que o laranja ornou muito bem também. E aí, o que eu fiz? Repliquei para os cômodos de cima, gente. E aí, eu finalizei este condomínio fazendo uma parte ali, né? Uma decoração no teto. E colocando placas solares e ventiladores para energia eólica. Por quê? Porque eu acho que ia ficar mais interessante. Outra coisa que eu também não tinha feito é colocar as escadas para os outros andares. Mas eu não coloquei nada nessas escadas, não. Se vocês quiserem colocar, fiquem à vontade. Também achei que era só colocar coisa para nada, sabe? Porque decoração é muito importante, né? É isso que a gente faz aqui no canal. Mas assim, não sei, gente. Achei que seria desnecessário. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que é que você achou deste condomínio, o que é que você achou desta construção. E caso você queira pedir outras, pode pedir aqui que eu faço o mais rápido possível. Um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchauzinho!